Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Fragmentos da mensagem O Bem é Incansável, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus nos abençoe. A mensagem de hoje tem o título Prece em Desobsessão, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira. Deus, de infinita bondade, na supressão dos conflitos em que nos inimizamos uns com os outros, induze-nos a ver, na condição de perseguidos, se não temos sido perseguidores, encolhendo aflições e lágrimas. Faze-nos observar se não temos semeado lágrimas e aflições nas estradas alheias. Ajuda-nos a receber ofensas por medicação que nos cure as enfermidades do espírito e a acolher em nossos adversários instrumentos da vida que nos experimentam a capacidade de compreender e servir, conforme os preceitos que Jesus exemplificou. Não nos deixes, ó Pai de misericórdia, identificar nos companheiros menos felizes que nos impunham problemas, senão irmãos com quem necessitamos recompor o próprio caminho em bases de fraternidade e de paz. Auxilia-nos a verificar que todo o processo de obsessão é compartilhado pela vítima e pelo agressor. Leva-nos a reconhecer que unicamente com a luz do bem é que dissiparemos a sombra do mal. E ensina-nos, ó Deus de infinita sabedoria, que o amor, e só o amor, é a tua vontade para todas as criaturas, em toda parte e para sempre. Assim seja. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel comemora 44 anos de fundação. Na próxima quarta-feira, dia 24, palestra com o expositor Gesles Carlos West, GEL, do Lar Paulo de Tarso, em Recife. Ele abordará o tema O Consolador Prometido por Jesus. Já na quarta, 31 deste mês, palestra com José Soares, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que abordará o tema As Bem-aventuranças. Todos estão convidados. A Fraternidade Espírita Emmanuel fica localizada à Rua Deputado Torres Galvão, ao lado da Policlínica do Salgado. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará no período do Carnaval
na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizada na rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, o SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que contará com a participação dos palestrantes. A abertura no domingo, dia 11, com Heleno Vital, que abordará o tema Educação Espírita, Caminhos para a Evolução. Na segunda-feira, dia 12, Deninho Andrade, que abordará o tema Jesus, a essência do Espiritismo. Na terça-feira, dia 13, Fernando Lopes, que abordará o tema o Espiritismo e a Saúde Mental. Os seminários ocorrerão sempre à tarde, no horário de 2h30 da tarde às 4h30. A entrada é franca, todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Prece dominical. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica, e ingrato, aquele que te não rende graças. Venha o teu reino, Senhor. Deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, e em vez de o esmagar, evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que ele traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma ao homem. No entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque a desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho
da verdade. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Resposta dos espíritos: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como um homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre arbítrio. Demais sempre confundes duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos nunca há fatalidade. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, lemos: não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem que intitula Dentro da Luta, trazida a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contacto. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, ensinando-lhes lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre:
Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas que foram tratados nesta manhã. Queremos lembrar esses importantes eventos que citamos na abertura do programa, né? Na próxima quarta-feira, lá na Fraternidade Espírita Emmanuel, a presença de Gésles Carlos Oeste, o GEL, lá do Lar Paulo de Tarso, do Recife, que vai abordar o tema O Consolador Prometido por Jesus. Então, e já na última quarta do mês, dia 31, haverá palestra com José Soares, abordando o tema As Bem-aventuranças. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru novamente realizará durante o Carnaval o SEAG, Seminário Espírita do Agreste. O seminário se dá nas tardes do domingo, segunda e terça de Carnaval, que serão os dias 11, 12 e 13. E terá esse ano a presença na abertura no dia 11, no domingo, com Heleno Vital, que abordará o tema Educação Espírita, Caminhos para a Evolução. Na segunda-feira, dia 12, Deninho Andrade, que abordará o tema Jesus, a essência do Espiritismo. E fechando o evento, na terça-feira, dia 13, Fernando Lopes, que abordará o tema O Espiritismo e a Saúde Mental. Nós lembramos que o evento tem entrada franca, entrada gratuita, todos são convidados, e é um evento que nós sempre recomendamos, inclusive para aqueles que nos assistem, que nos ouvem em cidades próximas a Caruaru. Aproveitar, vir aqui e prestigiar esse importante evento espírita que se dá nos 3 dias do Carnaval. Vamos agora para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. Segundo Emmanuel, por que é comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem? Na mensagem de abertura do programa, que tem o título Bem é Incansável, é uma mensagem que está lá no livro Pão Nosso, Emmanuel nos dá a explicação sobre a razão de ser relativamente comum as pessoas, depois de envolverem-se em atividades do bem, em atividades da caridade, se sintam cansadas. Qual a razão disso acontecer? E Emmanuel nos dá na mensagem as diretrizes para entendermos por que isso ocorre. E Emmanuel diz assim, de que somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio
vizinho da desesperação. É porque, na verdade, quando recebemos a luz do Evangelho do Cristo e a partir daí nos movimentamos como instrumentos do bem, como instrumentos da caridade, essas atividades jamais nos causarão cansaço ou tédio, porque o móvel, o estímulo que nós recebemos para vivenciar essas atividades é proveniente do bem maior que é o Cristo. E os objetivos transcendem as questões de ordem material. A pessoa faz o bem pela felicidade que percebe na própria realização do bem que faz. Ora, estar envolvido desse modo, nessa atitude comportamental, jamais causaria cansaço. E Emmanuel é muito bem esclarecedor na mensagem quando diz que aqueles que se cansam demonstram nesse cansaço ou nesse tédio os reais motivos que os levaram à vivência do bem ou da caridade. Motivos egoístas, sim. Não poucas vezes a falta de iluminação espiritual, a falta do envolvimento emotivo com os ensinos do Evangelho faz com que mesmo nas ações da caridade o homem mescle essas ações com objetivos egoístas. É esse o grande problema. Quando isso acontece e surgem na experiência humana a ingratidão, a ausência de valorização da caridade que se tenha feito, aqueles que não estão imbuídos do verdadeiro sentimento de amor se aborrecem, se cansam e se afastam. É a isso que Emmanuel nos chama muito bem a atenção. Então, que cada um de nós possa fazer uma autoavaliação, independente da instituição espírita, das atividades que estejamos exercendo na área da caridade. Sentimos certo cansaço, certo aborrecimento ou tédio? Reflitamos quais teriam sido os verdadeiros objetivos desse nosso envolvimento nessa ação do bem. Porque se for um envolvimento pautado no Evangelho do Cristo, não há espaço para tédio nem para aborrecimento nenhum, mesmo que sejamos alvo de ingratidão e de descaso. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Como podemos entender a frase de Jesus: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal? Essa frase está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. E que Emmanuel comenta no livro Fonte Viva, na mensagem Dentro da Luta. Vamos então entender com mais profundidade o que Emmanuel nos traz a respeito disso. Jesus ora a Deus e diz: não peço, Pai, que o tires do mundo, mas que o livres do mal. Ora, facilmente alguém deduziria, mas o mal existe, sempre existiu na terra e alcança a todos.
Independente de sermos cristãos, espíritas ou de qualquer credo, somos atingidos pelo mal. A terra é um mundo de provas e expiações. A questão toda é que o ensino de Jesus e a sua prece se dirigia ao mal real e não ao mal aparente. O mal que topamos no plano físico, provenientes de desequilíbrios morais, de sofrimentos físicos provenientes dos outros, de questões climáticas, de questões pandêmicas, de questões relativas ao mundo de provas e expiações, esse não representa o verdadeiro mal. Jesus ora a Deus, e aqui Emmanuel é bem preciso sobre isso, porque Emmanuel escreve assim: a terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, o amparo de Jesus, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então aqui Jesus está pedindo a Deus para que nós, sob o seu amparo, vençamos o verdadeiro mal, aquele que trazemos ainda dentro de nós e que de fato nos separa dos objetivos sublimes do trabalho reencarnatório em que estamos inseridos. Nós temos, no amparo do Evangelho, na oração do Cristo, a sustentação indispensável para que, através da meditação, da reflexão, percebermos o mal proveniente do nosso afastamento das leis divinas e construamos caminhos de retificação, de comportamento novo, amparado no Evangelho do Cristo. É a isso que Jesus se dirigia na prece ao pedir a Deus que livrasse cada um de nós do mal. E nessa vitória, exercemos parte importante junto ao Criador e junto à assistência dos bons espíritos em superar e construir caminhos do bem, do amor e da caridade dentro de nós. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Por que na mensagem Prece em Desobsessão temos a expressão auxilia-nos a verificar que todo o processo de obsessão é compartilhado pela vítima e pelo agressor? Esse texto é da mensagem de Albino Teixeira, a mensagem de reflexão desta manhã, Prece em Desobsessão. E há uma referência das mais importantes que esse Espírito faz ao nos dizer assim: na prece, auxilia-nos a verificar que todo o processo de obsessão é compartilhado pela vítima e pelo agressor. Leva-nos a reconhecer que unicamente com a luz do bem é que dissiparemos a sombra do mal. Então, realmente, é fato, a obsessão, para subsistir, ela se estabelece em um campo de via dupla, que envolve obsessor e obsidiado, face a questões
do passado de desequilíbrio, das aberturas que estabelecemos de desequilíbrio. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.